Bom dia a todos. O trabalho que será apresentado é sobre o tema captura e armazenamento de CO2 e foi elaborado por mim, Tairine Calado, e pelos colegas Danilo Barcelos, Graziele Almeida e Vinícius Freitas. Esse trabalho foi dividido em 4 tópicos. E nesses tópicos nós veremos uma introdução sobre o que é a captura e armazenamento de CO2 e sua importância, e os tipos de sequestro de CO2, assim como uma conclusão sobre o tema. Fazendo uma breve introdução sobre o nosso tema, nós sabemos que as mudanças climáticas do planeta têm sido um grande desafio para toda a humanidade. Temos uma demanda energética cada vez maior, o que resulta na intensificação na emissão de gases, como, por exemplo, o gás metano, o dióxido de carbono, que é foco do trabalho, e o óxido nitroso, que contribui para o aumento do efeito estufa e, consequentemente, para o aumento das temperaturas médias da Terra, o que causa o aquecimento global. O CO2 ele é o principal agravador do efeito estufa. Ele é produzido pela queima de hidrocarbonetos, como o gás natural, óleo e o carvão. E por esse motivo, a captura e estocagem de CO2, da sigla em inglês CCS, tem sido discutida nos últimos tempos, sendo vista como uma das possíveis soluções para reduzir os impactos das mudanças climáticas. E dessa forma, assume um papel de extrema importância na diminuição da emissão desse gás por fontes industriais para a atmosfera por meio de captura, transporte e estocagem. E chegou a ser apontado em 2005 por alguns cientistas e o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas como uma tecnologia imprescindível para essa finalidade. A captura de CO2 pode ocorrer por 3 processos diferentes. O primeiro processo, chamado de pré-combustão, consiste na conversão do combustível sólido, líquido ou gasoso em uma mistura de hidrogênio e gás carbônico. E nessa reação, o hidrogênio pode ser utilizado como gerador de energia livre de dióxido de carbono. A captura pós-combustão captura o CO2 da exaustão de um sistema de combustão e absorve em um solvente, antes de remover e comprimir os elementos poluentes. O dióxido de carbono também pode ser separado usando filtração por membrana de alta pressão, bem como por processo de separação criogênica. A combustão de oxicombustível consiste na queima de um combustível com oxigênio no lugar do ar, com a finalidade de que o gás resultante seja constituído de vapor de água e gás carbônico. É um processo que requer prévia separação do oxigênio do restante do ar. O CO2 capturado é comprimido para que possa ser transportado por dutos, navios, caminhões ou outros meios de mesma tecnologia, que já são utilizados no transporte de gás natural. Após esse transporte, o CO2 é cuidadosamente armazenado em formações geológicas selecionadas, localizadas a vários quilômetros abaixo da superfície da Terra, bem longe da atmosfera, diminuindo assim seu impacto e sua emissão. Olá, meu nome é Graziele e eu estarei falando um pouquinho sobre o primeiro tipo de sequestro que vamos apresentar nesse trabalho, o sequestro geológico. Primeiramente, é muito interessante a gente tentar definir o que é esse sequestro geológico de gás carbônico, né? A gente viu que existem vários tipos de sequestros e entender melhor a definição deste daqui vai fazer com que a gente consiga entender como que ele funciona. Então, é interessante a gente lembrar que, assim como todos os outros tipos de sequestro, ele acontece basicamente para tentar mitigar as mudanças climáticas geradas pelo CO2, né, pela liberação do CO2 na atmosfera. Então, a captura e o armazenamento geológico de carbono, conhecido como CCGS, que é a sigla provindo da palavra em inglês, pega esse CO2 que é gerado pelas atividades industriais, principalmente do setor energético, como as termoelétricas, a queima de combustíveis fósseis, que são uma das maiores produtoras desse CO2 na atmosfera, e capturam e armazenam esse tipo de gás nas formações geológicas do planeta. Como pode ser visto na imagem a seguir, o sequestro geológico do gás carbônico pode ser dividido em basicamente 3 partes mais importantes. Dentre eles, a captura ou extração se dá como a primeira, o transporte como a segunda e, finalmente, o armazenamento final como a terceira.
A captura ou extração, ela é basicamente a separação que ocorre do gás carbônico de outros possíveis gases provindos de queima, que acaba sendo separado para que haja uma maior homogeneidade ali no material que estamos utilizando. Após essa separação, ocorre então o transporte desse gás, que é basicamente o meio, né, para se levar o gás carbônico do local da sua fonte de emissão para o local de seu armazenamento. E aqui entra uma parte bem interessante de que quanto mais distante o local de extração para o local de armazenamento, mais economicamente inviável aquele processo se torna, uma vez de que esse transporte é uma das partes mais caras do processo. Portanto, para se tornar economicamente viável, é muito interessante de que os locais de extração, ou, no caso, captura do CO2, seja próximo do armazenamento, onde ele vai ficar finalmente. E o armazenamento em si, normalmente, pode ser dividido em duas partes, quando existe a necessidade disso, pois, em muitos momentos, um armazenamento temporário é interessante para a indústria, então, esse armazenamento é feito antes do armazenamento final, que se dá, literalmente, nos meios geológicos, para que haja menor contato do gás carbônico com a atmosfera. E quais são essas formações geológicas onde o armazenamento de CO2 pode ser feito, né? Normalmente, esse CO2 é armazenado em reservatórios de petróleo ou gás natural, aquífero salino profundo, domos, cavernas de sal, ou até mesmo em camadas de carvão. E isso acontece devido ao fato de que essas formações geológicas possuem profundidade de mais de 1 quilômetro, e essa é uma característica indispensável para poder fazer essa injeção de CO2 naquele local. E isso acontece porque aí a gente consegue ter uma distância bem grande da atmosfera, e aí não temos uma emissão tão grande de carbono, fica uma coisa bem mais tranquila durante esse armazenamento desse gás naqueles locais. É importante falar que diversas outras coisas poderiam ser discutidas sobre o assunto. No entanto, como o nosso objetivo é apenas dar uma breve introdução sobre cada um desses tipos de sequestro, e também devido ao nosso pouco tempo, a gente vai finalizar essa parte de sequestro de gás carbônico pelos meios geológicos, falando um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens desse tipo de processo. É importante falar que qualquer tipo de processo dessa magnitude vai ter alguns riscos ambientais, e os principais desse tipo de sequestro é o vazamento e os ataques sísmicos. O vazamento ele vai trazer um risco para a população em si, né? E além desse risco, acaba fazendo com que todo o objetivo, que era diminuir a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, seja perdido, uma vez que depois que há o vazamento, vai aumentar essa concentração de dióxido na atmosfera, né? Além disso, os ataques sísmicos, eles podem acontecer, não é uma coisa que acontece sempre, mas devido à possibilidade de haver algum aumento de pressão enquanto o gás está sendo injetado nas formações geológicas, pode ser que alguns pequenos eventos sísmicos aconteçam. Então, é bem interessante falar um pouquinho sobre esses riscos e a importância de tentar mitigá-los da melhor forma possível. E para mitigar principalmente o vazamento, são colocados controles para pressões elevadas. É muito importante sempre utilizar essa metodologia de detectar vazamento, né? Principalmente porque o transporte são feitos por dutos, então esse cuidado tem que ser muito bem feito. Agora, falando um pouquinho sobre as vantagens, a gente pode ver um potencial muito grande que esse tipo de sequestro pode ter. A gente vê em pesquisas recentes que o potencial de redução de emissão de gás carbônico nos setores de geração de energia, né, como a gente tinha discutido, que é para quais o CCGS é utilizado, ele pode alcançar o valor de uma tonelada métrica de dióxido de carbono de basicamente 130 por ano em 2030. Então, vai ter uma mitigação aí muito grande, uma diminuição, uma redução da emissão de gás carbônico, caso tudo continue da mesma forma, no futuro próximo. O que mostra que esse tipo de
de processo é muito interessante de ser implantado. Se a concentração de CO2 continuar influenciando no aumento da temperatura do planeta, acarretará em um aumento do nível das águas dos mares e alteração na variabilidade dos ciclos hidrogeológicos, ameaçando a vida no planeta. O sequestro de carbono florestal é uma alternativa para mitigar o problema do processo de elevação da temperatura do planeta, em virtude do aumento dos gases do efeito estufa. O movimento do carbono em uma floresta é determinado pela assimilação de CO2 através da fotossíntese, pela liberação de carbono através da respiração das plantas, também pela transferência de carbono no solo, na forma de palha, de folhas, madeira e raízes, e pela eventual liberação de carbono do solo de volta à atmosfera, através da decomposição e respiração das atividades microbianas do solo. Dentre os ecossistemas terrestres, as florestas são as maiores reservatórios de carbono, contendo cerca de 80% de todo o carbono estocado na vegetação terrestre e cerca de 40% do carbono presente nos solos. As florestas desempenham, por meio de assimilação, estocagem e emissão, um importante papel no ciclo do carbono. O estabelecimento e manejo das florestas boreais, temperadas, tropicais e de sistemas agroflorestais podem aumentar o sequestro e a estocagem de carbono da biosfera. O CO2 pode ser removido da atmosfera por meio de crescimento das plantas com particularidades para este fim. Quanto mais rápido o crescimento, mais rápida a absorção de CO2. O aumento de concentração de CO2 na atmosfera terrestre foi o resultado da combustão de combustíveis fósseis, produção de cimento, entre outros, e as mudanças do uso de solo. A mudança no uso do solo e a degradação do solo são processos primordiais para a liberação de CO2 para a atmosfera. Novas estratégias políticas internacionais estão sendo desenvolvidas para a implementação de práticas de gestão na agricultura e florestas, que aumentam o sequestro de carbono, tanto na biomassa como no solo. O ciclo de carbono é afetado pelos efeitos de degradação do solo e da desertificação. As alterações no uso do território encontram, em primeiro lugar, na perda de cobertura vegetal e posterior perda de carbono nos solos. Os processos de produtividade das plantas, degradação do solo e o sequestro de carbono são profundamente ligados. Uma redução na qualidade do solo resulta na diminuição de carbono orgânico nos solos e um aumento da emissão de CO2 para a atmosfera. A queda da qualidade do solo e da textura leva a uma perda de capacidade de retenção de água e, por consequência, da produtividade. Florestas são importantes para o equilíbrio do estoque de carbono global, pois armazenam em suas árvores e no solo mais carbono do que é existente atualmente na atmosfera. Se as florestas forem cortadas, a maior parte do carbono guardado nas árvores será liberado para a atmosfera rapidamente, por meio de queimadas ou mais lentamente via decomposição. Então, pessoal, agora que a gente já viu o sequestro de CO2 geológico e o terrestre, a gente vai falar um pouco do sequestro de CO2 que acontece pelos oceanos. Bom, para a gente entender um pouco do contexto que isso acontece, eu trouxe aqui algumas considerações para isso. O planeta Terra ele é composto por cerca de 70% de água, sendo que 97% se encontra nos oceanos. Então, os oceanos correspondem a uma enorme parcela do nosso planeta. No oceano, ocorre cerca de 50% a 60% da fixação do CO2. Então, corresponde a um pouco mais da metade aí de todo o sequestro de CO2. E esse sequestro de CO2, ele acontece aqui nessa zona, na chamada zona eufótica, que é onde acontece o processo de fixação, a fotossíntese, e esse processo supera o processo de liberação de CO2, ou seja, a respiração de plantas. No caso aí a gente vai ver de algas, microalgas e também de alguns outros animais que realizam esse processo. Como a gente já vem falando durante todo esse seminário, o acúmulo dos gases do efeito estufa, eles são capazes de reter o calor. Isso leva a um grave problema ambiental, que é a elevação da temperatura média do planeta. Os principais gases desse efeito estufa, está aqui, é o dióxido de carbono
e ele é resultante do processo de decomposição da matéria orgânica e de todo e qualquer processo de combustão. Então, você capturar e armazenar o carbono é um processo muito importante. E a gente acabou de ver que cerca de 50% desse processo de fixação de CO2 é realizado nos oceanos, o que é uma porcentagem bastante significativa. Então, no intuito de minimizar esse processo do aquecimento global, o sequestro de carbono ele tem uma função muito importante. Esse sequestro que nada mais é que a absorção desse excesso de CO2 da atmosfera. E, embora a fixação do carbono seja realizada por todos os seres fotossintesantes, é nos oceanos que se dá a maior intensidade. Esse processo de sequestro de carbono ele já ocorre de forma natural nos oceanos. Essa captura de carbono ela se dá a partir de dois processos, o físico e o biológico. O processo físico ele está ligado à circulação termoalina e ocorre com a formação de água profunda nos oceanos. Já o processo biológico ele vai ocorrer quando o fitoplâncton retira CO2 da água do oceano para realizar o processo de fotossíntese. Tanto o plâncton como outros organismos marinhos, eles podem extrair o CO2 da água do oceano e convertendo ele em carbonato de cálcio para construir seus esqueletos e escudos. Outro organismo marinho importante que a gente pode destacar são as microalgas. Elas aparecem com interessante potencial de sequestro de carbono, além de desenvolver um potencial até mais importante, uma vez que são ótimos produtores de lipídios. Então, eles são também uma fonte potencial para a produção de biodiesel. Isso poderia minimizar o uso de combustíveis fósseis, o que implicaria também na redução da emissão do gás carbônico. Pensando em perspectivas futuras para tecnologias de captura de CO2, a gente pode imaginar uma adoção do CCS como uma prática padrão para grandes instalações de combustível fóssil gestacional. E a curto e médio prazo, para minimizar a emissão de CO2 das indústrias de combustível fóssil. No entanto, essas aplicações são, na melhor das hipóteses, medidas de transição e talvez um aprendizado, uma vez que grande parte do carbono no combustível ainda será liberado para a atmosfera. Então, a tecnologia CCS ela aparece como um enorme potencial para a captura de CO2 e consequente diminuição da sua emissão. No entanto, a questão climática ela possui um longo caminho para sua solução e a longo prazo ela precisa ser acompanhada de projetos que visem eficiência energética e energias renováveis. Podemos concluir que a tecnologia apresentada é uma peça fundamental no combate às mudanças climáticas. Segundo a Agência Internacional de Energia, somente fontes de energia renováveis não serão suficientes para conter as emissões de CO2 e assim honrar o compromisso firmado no Acordo de Paris de 2015, que visa que a temperatura média global fique abaixo dos 2 graus centígrados dos níveis pré-industriais. Dessa forma, é necessário implementar a tecnologia de captura e estocagem de gás carbônico para que essa meta possa ser alcançada. Estudos também indicam que até no ano de 2020, existem somente 20 projetos envolvendo a captura e armazenamento do gás carbônico em uso comercial em todo o mundo, o que nos mostra que é uma tecnologia ainda em crescimento e que pode ser melhor explorada para auxiliar o mundo no combate ao aquecimento global. Essas foram as referências utilizadas na elaboração do trabalho. Obrigada a todos pela atenção e estamos à disposição para qualquer dúvida.